Boa noite, irmãos. Nós vamos dar continuidade no estudo da carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Primeira Pedro, capítulo 2, de 7 a 10. Diz assim: E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Somente esses versículos, que o Senhor possa nos abençoar. Pedro, ele está continuando aqui a sua mensagem, onde nós já pudemos ler nos versículos anteriores que aqueles que têm uma nova vida em Cristo devem deixar as coisas ruins, deixar tudo aquilo que atrapalha o crescimento e buscar de uma forma sincera aprender e crescer na palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso para poder servir ao Senhor, para poder apresentar ao Senhor sacrifícios espirituais por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Pedro também lhe mostrou aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele é a pedra viva, a pedra que para com Deus é eleita e preciosa. E aqui no versículo 7, ele continua dizendo a respeito do Senhor Jesus Cristo como essa pedra viva. Ele dizia: assim para vós, o que credes, é preciosa. Se nós fôssemos distinguir as pessoas, nós poderíamos fazer vários tipos, de seleção, de separação. Poderíamos assim dizer: olha, vamos separar aqui os homens de um lado, as mulheres do outro. Vamos separar aqui os jovens dos idosos. Vamos separar os adultos das crianças. Nós podemos fazer essas separações, nós podemos distinguir cada uma dessas, digamos assim, desses grupos de acordo com determinada característica. Mas e quando Deus, ele olha para os homens? Como que Deus separa os homens? Como que Deus olha para a humanidade? Para Deus só existem dois tipos de pessoas: aqueles que creram no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus nós lemos uma passagem onde o próprio Senhor Jesus, ele disse assim: e naquele dia vou separar os bodes das ovelhas.
colocarei as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E ali não está falando de animais, ali o Senhor Jesus está falando de pessoas, que no futuro Ele vai separar, no futuro Ele vai colocar as ovelhas à sua direita, e vai dizer para elas assim: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas os que estiverem à sua esquerda, o que o Senhor Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Essas palavras, elas são duras, mas a palavra de Deus, ela nos traz essas informações. A palavra de Deus, ela não vai nos mostrar qual a diferença entre uma pessoa e outra. No último livro do Velho Testamento, o livro do profeta Malaquias, ele usa uma expressão que é muito mencionada. Ele diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. A diferença entre o justo e o ímpio. Quando o Senhor Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão orou ao Senhor, falou com o Senhor e disse: Senhor, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Aí ele falou: não, eu não vou fazer isso. Aí ele começa: e se tiverem 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir toda a cidade? Aí ele falou assim: não, se tiver 50 justos ali, eu vou poupar aquela cidade. E assim foi Abraão perguntando ao Senhor, até chegar no número de 10, e na verdade, na cidade de Sodoma e Gomorra só havia um justo, que era Ló, sobrinho de Abraão. E este Ló, ele foi tirado de Sodoma e Gomorra antes que o Senhor derramasse a sua ira sobre aquela cidade. Então existe uma diferença entre o justo e o ímpio. Existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e não serve. E aqui Pedro está dizendo assim: olha, vocês que creram, Jesus Cristo é uma pedra, preciosa para aqueles que creem. Existe um outro versículo também no Novo Testamento, em 1 Coríntios, quando Paulo ele vai falar sobre o Evangelho, a palavra da cruz, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Olha que interessante. A palavra da cruz, a mensagem do Evangelho, para os que estão se perdendo, é loucura, mas para aqueles que se salvam, é o poder de Deus. Olha como ela são duas concepções diferentes em relação ao mesmo assunto. Uns consideram loucura, outros consideram o poder de Deus. E aqui no versículo 7 de 1 Pedro capítulo 2, Pedro está dizendo: para vós os que credes é preciosa a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é preciosa para nós. O Senhor Jesus é precioso para aqueles que se salvam. E por que é precioso? Nós teríamos muitas características para falar. Se eu parasse e perguntasse para cada um aqui, cada um teria algo para dizer. Jesus Cristo é precioso para mim por isso e isso e isso. É precioso para mim porque morreu em meu lugar. É precioso para mim porque me perdoou os meus pecados. É precioso para mim porque Ele está vivo e intercede por Deus a meu favor. É precioso para mim porque Ele mesmo disse que vai me levar para junto dEle, para que onde Ele estiver eu esteja também. Imagina, irmão, se nós parássemos um tempo para escrever
quais são as preciosidades que nós encontramos em Cristo. Eu acredito que cada um aqui teria uma lista imensa, com inúmeras características que lhes são preciosas. Eu, graças a Deus, eu já fui, nascido e criado no meio da igreja e vim a crer no Senhor ainda muito cedo. Mas eu fico pensando que muitos viveram uma vida de pecado, uma vida de longe de Deus no mundo, e eu tenho certeza que cada um desses vai dizer assim: o Senhor Jesus é precioso para mim porque Ele me tirou da escravidão do pecado, Ele me livrou daquele caminho de morte para onde eu estava andando. Perceba, irmãos, como para aqueles que se salvam, como que para aqueles que creem, o Senhor Jesus é precioso. Nós temos um hino que diz, precioso é Jesus para mim. Os irmãos conhecem esse hino, não conhecem? Quando ele canta, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Mas ao mesmo tempo que é precioso para os que creem, para os rebeldes, para aqueles que tropeçam, para aqueles que são desobedientes, diz o versículos 7 e 8, uma pedra de tropeço é uma rocha de escândalo. Eu estava lendo alguns comentários sobre essa expressão, pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? Ou alguma coisa que nos faz tropeçar. Eu vou contar aqui um exemplo de um colega de trabalho. Ele estava sentado numa cadeira assim, parado assim, atônito. Aí eu cheguei nele e falei: tá tudo bem com você? Aí ele olhou para mim assim, estava com a boca sangrando. Aí eu falei assim: ué, o que aconteceu? Ele falou: rapaz, aconteceu uma coisa comigo que eu nunca imaginei. Eu estava andando pela calçada e vocês, irmãos, já viram aqueles lacres que eles costumam passar nas caixas? É um plástico duro, Diz ele que pisou, aquele lacre estava inteiro ainda. Naquilo que ele pisou com o pé, uma parte levantou e ele enfiou o pé debaixo e caiu de cara no chão. Não teve como conter, segurar aquela queda. E ele ficou assustado, porque ele caiu no meio de todo mundo, ficou envergonhado e saiu ali, voltou, sentou e estava esperando passar aquele susto. E o que é um tropeço na nossa vida? É justamente alguma coisa que está no nosso caminho e nos impede, por alguns momentos, de continuar a nossa caminhada. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é uma pedra de tropeço. Uma pedra de tropeço para os que se perdem. Por quê? Porque, vez ou outra, aqueles que estão no caminho da condenação, eles se deparam com o Senhor Jesus Cristo. O homem, ele tenta fugir do Senhor Jesus, o homem tenta se esquivar, mas constantemente eles são confrontados. Constantemente eles ouvem, eles lembram, alguma coisa fala com eles. Quantas placas nós encontramos, nas ruas? Só Jesus salva, Jesus Cristo está voltando.
E eu fico pensando que isso deve causar um incômodo muito grande nas pessoas. Vocês podem perceber, às vezes na televisão, num filme, num programa, as pessoas zombando do Senhor Jesus. O ano passado, no carnaval, fizeram uma encenação horrível, dizendo, mostrando uma figura do diabo, maltratando um homem lá que diziam ser Jesus. Então, vira e mexe, as pessoas escarnecem e provocam, mas na verdade é porque essas pessoas estão incomodadas. Jesus Cristo é um personagem que não está enterrado. Ninguém pode chegar e dizer assim: olha, Jesus, os restos mortais dele estão aqui. Por quê? Porque ele ressuscitou. Porque ele é o único homem que passou pela morte, mas a morte não pôde contê-lo. Por isso ele ressuscitou. E é por isso que Pedro está dizendo: olha, para os que perecem, para os que tropeçam na palavra, para aqueles que são desobedientes, o Senhor Jesus é uma pedra de tropeço, é um incômodo que não dá nenhum tipo de alívio. Mas e por quê? Por que que o Senhor Jesus, ele, hora ou outra, ele se coloca na presença das pessoas, ele se coloca ali no caminho das pessoas? Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lá em Atos capítulo 2, quando Pedro, ele pregou a primeira vez a respeito da ressurreição, ele falou para aquelas pessoas: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E ali na sequência diz que aqueles homens tiveram um sentimento muito profundo de remorso, de dor por o que fizeram, e perguntaram para Pedro: o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer agora? Eles entenderam que havia um crucificado, o autor da vida. E naquele dia, muitas pessoas se converteram ao Senhor Jesus, mesmo aqueles que o entregaram para ser crucificado, mesmo aqueles que o rejeitaram, tiveram a oportunidade de se arrepender. E eu fico maravilhado de pensar que enquanto a pessoa está aqui neste mundo, a pessoa tem a oportunidade de voltar, de olhar para o Senhor Jesus não como uma pedra de tropeço, mas como uma pedra preciosa. Olhar para o Senhor Jesus não como aquele que vai atrapalhar os meus planos, mas aquele que vai verdadeiramente me dar sentido para a minha vida e a minha existência. O Senhor Jesus falou assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que aproveita todas as coisas deste mundo, se você não sabe para onde vai? E pode ter certeza que sem o Senhor Jesus Cristo, o seu destino final é a condenação. E no versículo 8 ele também diz: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra,
sendo desobedientes para o que também foram destinados. Estava lendo também sobre o comentário sobre esse versículo, achei interessante quando ele diz: o homem, ele não está destinado a ser ímpio, e ímpio é aquele que se afasta de Deus. O homem não está destinado a ser ímpio, pelo contrário, o homem está destinado a um encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz isso, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O problema é que o homem ele é conduzido até o Senhor Jesus Cristo, e aí o que ele faz? Ele se desvia. Ele é conduzido até a presença do Senhor Jesus Cristo, mas alguma outra coisa chama a atenção dele. Alguma outra coisa é mais valiosa. Alguma outra coisa é mais preciosa. Nós lemos lá em Lucas, quando aquele jovem chegou, um jovem rico, chegou até o Senhor Jesus, falando: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E quando aquele jovem mostrou para o Senhor Jesus que tinha muitas qualidades, observava a lei, honrava seu pai e sua mãe, o Senhor Jesus falou para ele assim: olha, só te falta uma coisa, vai e vende tudo o que você tem, reparta com os pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. E o que diz a palavra de Deus? Que aquele rapaz ficou triste, abaixou a sua cabeça e foi embora, porque ele tinha muitas riquezas, muitas propriedades. E o Senhor Jesus falou: quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que têm riquezas. Quão dificilmente um rico, ele se converte ao Senhor Jesus. Por quê? Porque o seu coração está no dinheiro. A sua maior preocupação na sua vida é ganhar, é lucrar, é ter cada vez mais. E sabe qual que é o grande laço que nós caímos? É o de nos compararmos com os outros. Porque geralmente quando nós nos comparamos com alguém superior a nós, nós queremos passar aquela pessoa. Meu vizinho comprou uma casa nova, eu vou comprar também. O meu primo comprou um carro novo, eu tenho que comprar também. O meu colega comprou um celular de última geração, eu tenho que comprar também. Aí você vai se comparando com as outras pessoas e você entra por esse caminho que é um caminho sem fim, porque você sempre vai encontrar alguém que tem mais do que você. Você sempre vai encontrar alguém mais inteligente que você, mais bonito que você, mais rico do que você, mais jovem do que você, mais forte do que você. Não entre por esse caminho de se comparar com os outros e querer ser melhor, porque isso tem levado muitos para a condenação. É interessante que naquela passagem de Lucas, depois que o Senhor Jesus ele se encontra com esse jovem, mais adiante ele encontra com outro homem rico chamado Zaqueu. Mas aquele homem recebe o Senhor Jesus na sua vida, no seu coração, e ele propõe, sem que ninguém pedisse nada, ele fala: Senhor, a partir de hoje, vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se algum dia eu roubei alguém, se algum dia eu fiz mal para alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Esse foi Zaqueu, lá na cidade de Jericó. Veja a diferença desses dois.
Um considerou as riquezas desse mundo melhores do que o Senhor Jesus Cristo. E o outro, quando recebeu o Senhor Jesus na sua vida, ele já não queria saber de mais nada deste mundo, a não ser fazer a vontade do Senhor e andar na sua presença. Por isso, quando chega no versículo 9, Pedro volta a falar dos salvos, e ele diz: mas vós, os que credes, sois a geração eleita, ou a raça eleita, como diz algumas traduções, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu tive uma professora de escola dominical, ela já está com o Senhor já há bastante tempo, mas eu lembro que quando ela fazia questão de dizer: olha, o meu versículo preferido da Bíblia é 1 Pedro 2:9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ela falava aquilo com muita convicção e alegria. E realmente esse versículo, ele é maravilhoso. Eu não quero entrar aqui nos detalhes de cada expressão, mas uma que está bem conectada com o restante do texto é quando ele diz sacerdócio real. João, ao escrever o Apocalipse, ele diz que o Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus. O nosso sacerdócio é diferente do de Arão, porque Arão ele era apenas sacerdote e os seus filhos eram apenas sacerdotes. Depois surgiram os reis, Saul, Davi, Salomão, mas eles eram apenas reis. Eles não podiam juntar as duas funções ou os dois privilégios. Mas nós, através do Senhor Jesus Cristo, fomos feitos reis e sacerdotes. Alguém vai dizer assim: ah, mas eu não sou rei de nada, eu não governo nada. Mas a palavra de Deus, ela nos faz promessas, não só para este tempo presente, mas também para um futuro. E mesmo aqueles que possam pensar dessa forma, nós precisamos lembrar que o nosso serviço para o Senhor, ele é espiritual, tanto o serviço real quanto o sacerdócio. E é interessante que no versículo 5, que nós já tínhamos lido antes, quando Pedro diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas agora no versículo 9 ele diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que no versículo 5 nós somos chamados a entrar na presença de Deus, e agora no versículo 9 nós somos enviados a anunciar as virtudes, as qualidades, as preciosidades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja como a vida do cristão, e no versículo 1 ele fala: deixando toda malícia, toda maldade. No versículo 2,
desejai afetuosamente para que por eles vai crescendo, leite racional. Veja como que ele vai, né, mostrando um crescimento. Olha, você deixa a maldade, você cresce espiritualmente, você apresenta a Deus um sacrifício vivo, um sacrifício verdadeiro, e agora você sai para o seu serviço, você sai para anunciar as virtudes, as grandezas do Senhor Jesus Cristo. É bem interessante nós olharmos para esse texto desta maneira, porque ele nos dá uma ideia de como deve ser o nosso crescimento, como deve ser o nosso desenvolvimento na vida espiritual. E no versículo 10, ele conclui dizendo: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro, ele estende, né, vamos dizer assim, a sua mensagem para todos os salvos em todas as épocas, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, e ele mostra: vocês alcançaram a misericórdia. A misericórdia de Deus, como disse o profeta Jeremias lá no livro de Lamentações, é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é quando Ele nos trata não segundo o que nós merecemos. A misericórdia de Deus é quando Ele tira de sobre nós o castigo, mas esse castigo caiu sobre Jesus Cristo, seu Filho. A misericórdia de Deus é essa compaixão para com a humanidade caída, cheia de vícios e de maldades, e nos traz para a sua presença como seus filhos, como seu povo. Lá em Apocalipse capítulo 5, e o versículo 9, um momento precioso, que ainda está por vir, quando nós estaremos ali diante do Senhor Jesus Cristo, vendo a sua honra e a sua glória. E diz a palavra de Deus: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha o que nós tínhamos falado sobre esse sacerdócio real. Aqui nesse versículo de Apocalipse 5, versículos 9 e 10, nós vemos o Senhor Jesus Cristo sendo honrado. Por quê? Porque pela sua morte, Ele comprou aqueles que estavam dispersos pelo mundo, comprou homens e mulheres de todas as raças e tribos e línguas e nações, e os fez reis e sacerdotes para o seu Deus. É por isso que Pedro já estava aqui mostrando: olha, vocês foram trazidos para a presença de Deus através do Senhor Jesus, para proclamar as suas virtudes. Vocês que em outro tempo não eram nada, estavam andando por este mundo aí perdidos, mas agora vocês são povo de Deus. Povo de Deus.
E João também no Evangelho ele disse que aos que crerem no Senhor Jesus, recebem o direito de ser filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, irmãos, nosso tempo chegou ao fim, mas como é precioso nós pensarmos nessas palavras. Pensar que hoje, através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos servir ao Senhor Deus, nós podemos nos apresentar diante dEle como um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo que foi remido no sangue do Cordeiro. E o Senhor Jesus Cristo não só nos livrou da condenação, mas Ele nos trouxe para a sua presença, e nós aguardamos o dia que estaremos com Ele, e ainda reinaremos com Ele neste mundo, segundo a sua palavra, no reino que Ele vai estabelecer, um reino de paz. Que nós possamos meditar nessas palavras. Eu sei que são textos que exigiam, mais detalhes, mais aprofundamento, mas que o Senhor mesmo possa fazer nas nossas meditações com que esse texto seja cada vez mais profundo nos nossos corações. Amém.